Salve, salve, nação rubro-negra! Flamengo vence o Juventude no Maracanã num jogo numa tarde de altos e baixos. No primeiro tempo, o Flamengo não jogou bem, na minha opinião. Aí no segundo tempo foi mais razoável, começou o segundo tempo bem, fez gol. Mas enfim, nação, o grande astro do Flamengo, o argentino Carlos Alcaraz, contratado a peso de ouro, não rendeu e continua com o espírito de argentino, não rendendo no Flamengo. Nação, sou eu, Vatina Kelsi, com mais um vídeo tirado aqui no meu canal Mundo do Flamengo. Então já se inscreva, curta, comenta e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha do Clube de Regatas do Flamengo. O clube que tem a maior torcida do Brasil e do mundo, né? Sempre lotando o Maracanã. Campeonato Brasileiro voltou hoje, nação, após Copa do Brasil e Libertadores. Flamengo recebeu o Juventude no Maracanã. Esse jogo é o típico jogo para cumprir tabela. Eu acreditava que o Felipe Luiz estaria ao pé campo que tem de melhor, porque nessa reta final de Campeonato Brasileiro ainda poderia existir algumas chances matemáticas de título. A Copa do Brasil resta os 2 jogos finais contra o Galo, então só resta o Brasileirão para cumprir tabela. E o Felipe Luiz conhece muito bem esse time do Flamengo, então não precisa de preparação para o ano que vem. Flamengo e Juventude já se enfrentaram 28 vezes na nação, em toda a história, com 11 vitórias do Juventude, 10 do Flamengo e 7 empates. No jogo do primeiro turno, o Juventude venceu por 2-1 no Alfredo Jaconi, lá no Rio Grande do Sul. Quase 60 mil espectadores para assistir o grande espetáculo, Flamengo e Juventude. Quarta-feira, nação, teremos o jogo atrasado, Flamengo e Internacional. O Flamengo ainda tem chances matemáticas de título. O jogo contra o Inter será na quarta-feira na Arena do Inter. Então, no início do jogo, nação, o Flamengo botava pressão no Juventude. O Juventude que estava todo recuado. Flamengo só colocava pressão. O Gabigol, ele tem que esperar a bola dentro da pequena área, que é o lugar dele. Ele é centroavante e é a orientação do Felipe Luiz. O meio-campo e os laterais têm que fazer a bola chegar no Gabigol, nação. Não é o Gabigol sair do lugar dele, buscar a bola, fazer jogada. A movimentação dele não é boa para o time do Flamengo. Eles têm que ficar lá posicionado. Ele é centroavante e tem que guardar a posição. Aos 5 minutos, um festival de passes errados, nação. Até com os 7 minutos, uma boa jogada do Pulgar. Pressão e o Michael abre o placar. Juventude é um time muito fraco, nação. Não se entende como que o Flamengo perdeu por 2-1 lá em Caxias. Mas não vale a pena voltar no tempo para relembrar aquele jogo, porque o Tite era o treinador do Flamengo. E é uma realidade, né? A mídia baba-ovo, os grandes repórteres esportivos baba-ovos, escondem esse detalhe, nação. Tite e o grupo do Flamengo não se davam bem. A eliminação do Flamengo na Libertadores deve-se ao mau relacionamento entre Tite e o grupo formado no Flamengo. Nação, eu repito, Flamengo vence Juventude por 4-2 no Maracanã. Mas, né, aí o primeiro gol que o Juventude marcou foi uma grande falha do goleiro Rossi. E o grande astro Alcaraz, eu repito novamente, continua com o espírito argentino. Ele e o Rossi. O que o Rossi salvou o Flamengo contra o Corinthians, ele pecou no jogo de hoje, nação. No Flamengo, existe uma panelinha. O time do Flamengo escolhe adversário e escolhe treinador. Se não for como eles querem, o treinador não fica. A eliminação na Libertadores e a posição no Brasileirão revelam todo o mau relacionamento do Tite e a gestão como treinador e sua passagem pelo Flamengo, nação. Os jogadores não se destacavam na posição deles. E o que o Tite fazia? O Tite não é baba-ovo de jogador. Então ele tirava o jogador, improvisava outro para aquela posição. E o jogador improvisado não tinha o mesmo rendimento. O time pecava, o time empatava, o time perdia, o time era eliminado, como aconteceu na Libertadores. Quando o Tite ia para a entrevista pós-jogo, ele tinha que inventar desculpas, porque ele não sabia o que dizer. Um clube do tamanho do Flamengo, jogadores de seleção, e perder de 2-1 para o Juventude, como foi o caso lá em Caxias, tá na cara que é um complô contra o treinador. E é o caso do Léo Ortiz, né? Ele jogava de meio campo com o Tite, sendo que a posição dele
é zagueiro. O Flamengo teve uma verdadeira avenida aberta pelo lado direito, em cima do Juventude. Nação, o meu destaque até os 22 minutos era o Wesley. Quarto jogo seguido jogando bem dele. E aí o Juventude empata o jogo aos 28, numa falha do goleiro Rossi. Flamengo praticamente com o time completo. Deixar o Juventude empatar dentro do Maracanã lotado, nação, é um absurdo, né? Flamengo com 72% de posse de bola. Posse de bola não significa nada. Festival de passes errados. Flamengo errando nas finalizações, errando nos passes. As definições acabaram em nada. Juventude é o 15º na tabela do Brasileirão. Olha a vergonha, nação. Esse jogo explica a situação do Flamengo na tabela. Flamengo é um grande desequilíbrio. Vamos colocar a situação do Flamengo no papel, desde o início. Só jogadores convocados. Ayrton Lucas, Gerson, Rascaeta, sem falar em Fabrício Bruno, sem falar em Léo Pereira, Gabigol, Michael. Agora, o Juventude. Qual a estrela? Qual o astro? Um jogador de 40 anos chamado Nenê, que não estava nem jogando no primeiro tempo, nação. O Flamengo começou bem, até fez o gol. Depois caiu de ritmo, o Flamengo parou. O time do Flamengo não tem preparo físico, nação. O time do Flamengo não treina. O time do Flamengo é um bando de preguiçosos. A quantidade de passes errados. O Flamengo não tem preparo. O jogo empatado aos 42 minutos. E o Flamengo trocando e errando passes, como se estivesse ganhando. Com esse futebol apresentado na tarde de hoje, o Flamengo vai perder feio para o Inter na quarta-feira. Sempre tem uma desculpa, né? Quando tem jogo quarta e domingo, é muito jogo. Não tem tempo para descansar o time. Agora, o último jogo foi domingo. Praticamente 8 dias, bem dizer. E o time tá cada vez pior, nação. Esse futebol apresentado pelo Flamengo no primeiro tempo não me agrada. O primeiro tempo foi se findando e eu não vi nada de bom. O Flamengo não apresentou futebol satisfatório contra um time que está na 15ª posição. O time do Juventude não tem estrelas e está se segurando para não cair. Está brigando na parte de baixo da tabela. O Juventude vem todos os anos para o Brasileirão para cumprir a tabela e cuidar para não cair para a segundona. Aí tem a grande imprensa. A imprensa baba ovo, falando: não, o Flamengo tem chances matemáticas de título. Aonde, nação? Aonde? Com um futebol medíocre desse? O goleiro Rossi, a quantia que ele trabalhou contra o Corinthians, hoje deixou a desejar. Ah, então o brasileiro não importa, né, nação? Aí o Michael vai para a entrevista coletiva e fala que o Juventude tem um time de qualidade. Time de qualidade, nação. O Juventude está na 15ª posição. Não tem nenhuma estrela. Tá brigando para não cair. O Rossi levou um frango. Ele não fechou o ângulo no gol do Gilberto. O Juventude joga em conjunto. Jair Ventura treina muito bem o time. Nisso eu tenho que concordar. Treina o time em conjunto, um time sincronizado. Isso foi o primeiro tempo. Logo no primeiro minuto de jogo, nação, o Gerson sofreu pênalti. Não houve pênalti na minha opinião, né? Sinto muito em falar, mas o Gerson provocou a trombada no jogador de Juventude. O que é certo, nação. Mas o Braulio da Silva Machado disse que é pênalti. Então é, né, nação? E aí foi o nosso ídolo cobrar. Foi o patrimônio histórico do clube, o nosso herói. Humilhou na cobrança. Gol número 79 no novo Maracanã. E no gol número 159 no total. Gabigol, 2 Libertadores, 3 gols em finais, 2 contra a River num título monumental e um gol contra o Atlético Paranaense. Gabigol é definitivamente o patrimônio histórico do Clube de Regatas do Flamengo, onde ele foi reserva do reserva, onde ele foi humilhado, onde ele foi pisoteado pelo Tite. Para tudo, nação, para tudo. Após o pênalti sofrido pelo Gerson, comentarista da grande mídia, eu não vou falar o nome aqui porque ele é ex-jogador de Flamengo. Ele diz, abre aspas, eu vi uma terceira perninha ali. Que conversa é essa, Paulo Nunes? Que vergonha, hein? E o Flamengo voltou para o segundo tempo melhor. Aos 10 minutos o Flamengo era outro. O time era o
mesmo, mas o futebol era outro, um pouco melhor. 10 minutos, o Flamengo tinha feito 3-1. Só para deixar claro, pra mim não foi pênalti, mas o Belo deu, o Gabigol converteu, né? Agora, no segundo tempo, o Flamengo ampliou 3-1 e manteve o volume de jogo. Parecia que a conversa do Felipe Luiz tinha dado resultado. E o Flamengo manteve-se superior, gol de Ayrton Lucas, mas foi anulado. Segundo tempo, o jogo estava bom, o Juventude tomando mais 2 gols buscando empate. E o Gerson é o cara que comanda o time do Flamengo, nação. O povo brasileiro deve se acostumar a ver o Gerson vestindo a camisa da seleção brasileira. O Gerson está jogando muito em todos os jogos do Flamengo. O Flamengo jogou bem no segundo tempo, mas falhou muito. E essas falhas não podem acontecer. Juventude faz 3-2. O volume de jogo era do Flamengo. A pressão era do Flamengo. Mas aos 24 minutos o Juventude marca o gol. É uma falha na defesa do Flamengo. Logo em seguida, numa besteira do Pulgar e do Léo Ortiz, o Juventude quase empatou o jogo. Pois é, nação. Se não fosse o pênalti que o Braulio deu, o Flamengo teria tomado empate. É muito erro individual nesse time do Flamengo. E aí, a estrela do Juventude, o grande astro Nenê, de 40 anos, é expulso. Com 4 minutos no campo, por uma palavra mal falada. Juiz é juiz, a nação tem que ter respeito com a arbitragem. Restava ver se o Flamengo ia aproveitar a pequena vantagem de ter um jogador a mais. E aí, nação rubro-negra? Gosta pra caramba do Nenê, né? Que é ex-jogador do Fluminense. Então, nação, saiu o público no Maracanã. 60.280 pessoas. É a maior torcida do Brasil e do mundo. Faz a festa vencendo o Juventude por 4-2. E após a saída do Michel e do Gabigol, o Flamengo caiu de produção, nação. O Alcaraz e o Plata não têm o mesmo rendimento que o Michel e o Gabigol. Esse Alcaraz, pelo amor de Deus, nação, como que o Flamengo pagou 110 milhões nesse cara? O que ele estava fazendo no futebol inglês? Até agora não jogou nada no Flamengo. E o Gerson é disparado melhor em campo de novo. Ele é zagueiro, ele é volante, ele é meio campo, ele é atacante, ele é o melhor em campo em todos os jogos do Flamengo. 40 minutos, nação, é aquela velha frase que o saudoso narrador Silvio Luiz dizia, abre aspas, o Flamengo segue cozinhando o galo, fecha aspas. Aos 46 minutos, 8 minutos de acréscimo por conta daquela bobagem que o Nenê falou pro Braulio. E o Arrascaeta conseguiu um cartão por retardar o jogo. E não vai poder enfrentar o Inter quarta-feira. É um péssimo desfalque. O que aconteceu, na verdade, o Arrascaeta forçou o cartão para poder descansar para enfrentar o Galo pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Aos 49 minutos, e o Gerson faz verdadeiros milagres no meio-campo do Flamengo. E deixa pro Plata marcar o primeiro com a camisa do Flamengo. E o Arrascaeta foi egoísta, nação. Ele poderia ter tocado para o Gerson novamente. E aí mais o Léo Pereira. O Léo Pereira não vai enfrentar o Inter porque estava pendurado e tomou mais o cartão amarelo. Mais uma vez o meu destaque da partida é o Gerson, nação. Mas eu não posso deixar de destacar o Wesley. O Wesley ressurgiu das cinzas após a saída de Tite. Eu gostei do gesto dele no fim do jogo. Ele dobrou o joelho e agradeceu a Deus pelo momento que ele está vivendo. É uma grande fase do Wesley no Flamengo, jogando bem 4 jogos seguidos. Mas, nação, então, até o jogo do Flamengo e Inter lá no Beira-Rio, né, no estádio do Inter, quarta-feira, jogo atrasado no Brasileirão. Vou estar aqui com a minha análise, a escalação do Felipe Luiz, substituição, a arbitragem e os destaques do jogo. Abraço, nação rubro-negra!